Já foi iniciada a gravação. Boa tarde a todas e a todos. É um imenso prazer receber hoje aqui no Seminário ENSE uma ex-aluna da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, a Viviane Quintais. Ela hoje trabalha no IBGE, ela é gerente de estudo, planejamento e organização da Amostra Mestra, uma gerência que fica dentro dessa coordenação das pesquisas por amostra de domicílios do IBGE. Vivi aceitou o convite gentilmente, então agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Eu sei que você é bastante ocupada e sei da agenda pesada de trabalho que vocês têm, então agradeço mesmo, em nome de todos os alunos e colegas da ENSE, e vai ser um prazer ouvir você hoje sobre esse processo tão importante que é a renovação, né, da amostra mestra do Sistema Integrado de Pesquisa Domiciliar do IBGE. Tá. Eu também tenho a agradecer o convite, tá, Pedro? Foi ótimo, porque a gente montou aqui os slides e aí ficou bastante, eu achei que ficou bem passo a passo mesmo, como é que a gente está organizando, né, esse processo de renovação. Eu queria também falar que tem essa gerência, né, mas que a gente tem um grupo de trabalho que transcende um pouco o IBGE, tem pessoas da ENSE, tem pessoas de outras diretorias, né, sem ser só da diretoria de pesquisa, que é da diretoria de tecnologia e informática, da DGC, que é a diretoria de geografia dentro do IBGE. Tem membros também nesse grupo de trabalho da Amostra Mestra, né, que a gente chama assim GT da Amostra Mestra, que é também das superintendências estaduais, porque a própria Amostra Mestra é um sistema, né, integrado das pesquisas domiciliares e ele abrange realmente, né, para fazer a coleta, para fazer o sistema funcionar, para ter a delimitação toda do território brasileiro. Então, a gente precisa dessas áreas envolvidas, né, tanto da DGC quanto da... É um projeto, né, dentro da DPE, mas que abrange essas outras diretorias, e nós contamos também com professores, né, colaboradores que estão lá para ajudar a gente da ENSE, né, que tem o Pedro no grupo, o José André, a Aline Veiga, que estão todos sempre dando ideias e ajudando a gente a pensar melhor nesse processo, tá? Então, o que eu estou falando aqui é o que a gente vem discutindo e um pouco como é que está sendo pensado, tá? A gente também conta com alguns consultores, né, para fazer alguns processos de estudos também. A gente tem consultores que são professores da UFRJ, não sei nem se eu fiz o convite para eles, não sei se eles estão por aqui, mas também contamos também com essa colaboração. E aí, só vou prosseguir, tá? Agradeço novamente a todos. Então, o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, o SIPD, né? Como é que isso aconteceu? Todos os órgãos estatísticos do mundo inteiro, com a crescente demanda de informações, né, por novos tópicos, novas pesquisas e os recursos limitados, acabaram indo, né, para esse sistema integrado. O IBGE enfrentou isso lá em 2011 e adotou o sistema, né, lá com o Censo 2010, para justamente planejar, executar, fazer as análises, divulgar os resultados de todas as pesquisas amostrais dentro desse sistema. Esse sistema ele acaba permitindo que a gente tenha essas novas demandas, atender essas novas demandas, né, para a sociedade, dar novos temas e novas pesquisas para a sociedade, com os recursos com melhorias dos recursos, né, otimizar esses recursos que cada vez, né, são mais limitados, né, dentro da instituição. Então, o sistema, a principal ferramenta do sistema, a estrutura que mais precisa, né, é a amostra mestra, que é uma amostra que vai atender todas as pesquisas domiciliares do IBGE. Tá? É uma amostra grande, ampla, tem um planejamento amostral por trás dela, né? Os domicílios, e eu vou te falar das unidades primárias, vou estar explicando aqui, são selecionados de maneira probabilística, e aí temos essa amostra, essa que é a estrutura fundamental, né, que serve como base para todas as nossas pesquisas, tá?
E aí a gente já tem hoje, né, a pesquisa principal demandante que atende toda a amostra-mestra é a PNAD contínua, né, a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar Contínua, que mede o desemprego do país, né, o principal indicador dela, ela é uma pesquisa contínua trimestralmente, com indicadores trimestrais, ela é contínua e a amostra-mestra, o desenho dela foi todo pensado para atender a PNAD contínua, tá? E ela que atinge toda essa amostra, tá? Além dela, já fizeram parte, né, do sistema, né, integraram, né, na amostra-mestra a Pesquisa Nacional de Saúde, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, a PNDS, a POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, que mede orçamento das famílias, né? Além de outros temas, mercado de trabalho infantil, orientação sexual, gênero, estilo de vida, são vários temas que turismo, violência, tem vários temas que o sistema acaba permitindo que possa entrar tanto na PNAD contínua, né, em alguma das entrevistas ou em algum dos trimestres, como nessas outras pesquisas de uma forma independente, tá? Então, é só para entender por que esse sistema ele realmente é importante, né? E foi importante, né, essa decisão que o IBGE tomou para atender mesmo as demandas, né, da sociedade. Então, aqui eu coloquei assim, o sistema ele precisa de algumas estruturas, né? A primeira estrutura é o cadastro mestre. O cadastro mestre é o cadastro, né, que no nosso caso é um cadastro de unidades. Dentro dessas unidades estão associadas ali algumas informações que são importantes, né, que são informações de divisões administrativas, as contagens populacionais, algumas características sociodemográficas. Esse cadastro mestre que vai nos servir para a gente poder fazer a nossa estrutura amostral, né, e decidir qual estrutura amostral e selecionar, né, as unidades para fazer parte da nossa amostra. Na nossa amostra, né, como eu falei, a amostra mestra, ela tem uma estrutura amostral, um plano amostral que a gente chama de conglomerado em 2 estágios com estratificação nas UPAs. O que significa isso? Que primeiro a gente faz uma seleção de unidades primárias amostrais, né? E a segundo estágio a gente seleciona os domicílios. Nesse caso, por que a gente faz isso? Porque a gente não tem um cadastro direto de domicílios, é muito custoso ter isso, é muito difícil de atualizar isso, então a gente acaba tendo um cadastro mestre dessas unidades primárias, que nada mais é que são os setores censitários ou um agrupamento de setores censitários, que eu vou estar explicando um pouquinho melhor como é que isso funciona, né? Como é que isso está funcionando. E então a gente faz essa seleção das UPAs para melhorar a precisão. A gente também seleciona essas UPAs com probabilidade proporcional ao número de domicílios. Então, UPAs com mais domicílios, elas têm mais chance de caírem na amostra. E o segundo estágio, que é a seleção de domicílios, a gente faz aleatoriamente simples. Então, até a gente tem a mesma probabilidade de seleção para todos os domicílios caírem na amostra, tá? Depois da gente estruturar a amostra, a gente faz a amostra, né? Seleciona a amostra, a gente tem a amostra com esse método probabilístico e para atender. E esse método é o que vai atender todas as pesquisas domiciliares do IBGE. Então, todas as pesquisas domiciliares do IBGE que vão fazer parte da amostra mestra têm essa estrutura amostral, tá? Pode ter até morador selecionado, mas o básico da estrutura amostral persegue esse plano amostral de conglomerado em 2 estágios. Se tiver mais um estágio de seleção, aí é por conta, né, da estrutura específica dessa pesquisa, né? A Pesquisa Nacional de Saúde, por exemplo, a gente faz algumas perguntas mais elencadas para algum grupo de pessoas selecionadas. E a principal fonte de informação para montar esse cadastro, por isso que eu fiz é o censo demográfico, tá? O censo demográfico, ele é o nosso, o fonte de informação principal para a amostra mestra, tá? Para montar esse cadastro mestre. E aí a gente, na renovação, por isso que a gente está no processo de renovação, a gente acabou de sair de um censo, né? Então a gente está nesse processo de renovar a amostra mestra, porque a amostra que a gente tem vigente foi com base nas principais informações do censo lá de 2010. É claro que de um decorrer de um censo para outro, a gente faz algumas atualizações,
Essas atualizações são a partir da Base Operacional Geográfica, a BOG, né? Também temos atualizações em termos quantitativos de domicílios pelo Cadastro Nacional de Fins de Endereços Estatísticos, que é o CNEF, né? Que a gente chama de CNEF, Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, é isso. CNEF. E a gente, então, no período entre censos, a gente faz atualização anualmente do território brasileiro na parte geográfica, com a BOG, e na parte de domicílios com o Cadastro Nacional de Endereços, tá? Para fins estatísticos. Bom, então, a primeira fase, né, a construção do cadastro mestre. A gente já fez a proposta usar o censo demográfico, né? Então, a fonte principal é o censo demográfico. A gente pegou o censo demográfico de 2022, hoje, né? Selecionamos algumas variáveis relevantes lá para a gente melhorar a nossa estratificação, ou desempenhar a nossa estratificação e montar aquela estrutura que eu falei para vocês, né? E a gente tem essa manutenção aí da base operacional geográfica, né, a BOG, entre os censos, porque o censo, depois eu vou estar falando um pouquinho mais também, a gente teve o censo, foi em 2022, mas foi com base, como é sempre um ano antes, a gente foi com base na BOG de 2021, e então a gente está com todas as características que a gente está usando relacionadas a essa BOG 2021, e a gente já está no ano de 2024. E a amostra mestre vai ser selecionada no ano de 2025. Só estou relatando, sim, essas coisas para vocês entenderem um pouco como é que está o trajeto, né? Mas eu vou explicar aqui com detalhes, tá? Aí, então, nessa construção do cadastro mestre, a gente também tratou alguns setores especiais, a gente continua excluindo setores de massa d'água, ou seja, setores que não têm município, quartéis, asilos, orfanatos, acampamentos penitenciários, que são domicílios coletivos, que a gente também não faziam parte do âmbito da amostra vigente, né? E agrupamentos indígenas e quilombolas também mantemos, mas eu vou estar explicando por que, né? A gente não inclui, isso já não era incluído na amostra vigente, mas são setores que a gente não considera no nosso cadastro mestre para a seleção da amostra mestra, tá? Há algumas inclusões e manutenções, né? A gente manteve, né, os setores não especiais, isso já existia na amostra vigente, né, e os aglomerados subnormais, comunidades urbanas ou favelas, nós continuamos com essa inclusão, né, desses setores, e a gente agora incluiu, né, que são os setores de baixo patamar domiciliar e agrovilas de projeto de assentamento. Isso não era colocado anteriormente e agora a gente está incluindo esses setores com quantidade de domicílios poucas, né? Pouca quantidade de domicílios, mas que fazem parte, né? Eles são setores que têm domicílio, então eles deveriam de ter chance de cair na nossa amostra. Então, nessa questão da terra indígena e quilombola, a gente discutiu, né, porque de manter a exclusão, porque apesar de hoje em dia ter uma demanda muito grande, né, por essas informações desses territórios, porque as pessoas têm curiosidade como é que essas pessoas vivem, como é que tá, mas a gente acreditou que isso seria uma pesquisa independente da amostra mestra, né? Então ela não deveria, porque a amostra mestra ela tem como característica principal atender a PNAD contínua. Então o objetivo principal da PNAD contínua é relacionado ao mercado de trabalho. Então a gente e focar nas terras indígenas e quilombolas ia ficar um pouco incoerente com a metodologia que a gente tem para atender a PNAD contínua por conta da própria característica conceitual, né, de atender as especificidades das terras indígenas e quilombolas que teriam outros conceitos ali e dinâmicas econômicas relacionadas ao mercado de trabalho. Então, isso foi o ponto forte, né? Além da dificuldade de acesso, né, que é a logística toda para chegar nessas áreas, que seria desafiador, dado que a PNAD contínua também é uma pesquisa contínua, então ela tem que ser rápida, né? Ela tem um tempo rápido de campo, né, para ser processado. Então, a gente acredita que se tiver que fazer uma pesquisa, ela teria que ser tratada à parte, não da amostra mestre, sim a parte do cadastro, né, mas não da amostra mestre.
A segunda parte que a gente tem que fazer, depois que a gente construir o cadastro, a gente tem que selecionar as unidades primárias, né, de amostragem. Então, a gente tem que construir essas unidades primárias. Como eu falei, as unidades primárias, elas podem ser o próprio setor censitário ou um conjunto de setores censitários. Isso já foi feito anteriormente, a gente continuou fazendo isso, né? Então, assim, a gente tem que avaliar, né, os setores de acordo com o tamanho de domicílios que tem ali dentro, para poder construir nossas unidades primárias, tá? Como a gente tem o desenho da PNAD contínua, ela é uma pesquisa trimestral, com indicadores conjunturais, o esquema dela, né, de seleção dos domicílios é 125, que é o domicílio pesquisado uma vez, descansa 2, né, 2 meses, e depois é pesquisado de novo. Isso para medir mesmo, capturar melhor a questão do desemprego, né? Se aquele domicílio, as pessoas que moram ali dentro estão empregadas ou desempregadas. Então, tem essa estrutura, e são 5 entrevistas que são feitas. Então, nesse sentido, a gente acaba tendo 15 grupos de rotação, a gente faz um esquema de rotação desses setores, 2,5 são substituídos a cada trimestre para poder não ter esgotamento daquele setor, né, daquela unidade que vai ser selecionada, e aí vai dar um tempo médio daquele setor na amostra de 5 anos. Então, a gente acaba tendo uma quantidade de painel de 4 painéis, né, nesse esquema, e aí a gente tem como a seleção de domicílios, isso não vai mudar o tamanho da amostra de domicílios, é 14, né, que a gente seleciona, 14 domicílios em cada UPA, a gente tem que ter um quantitativo para dar suporte a esse esquema de rotação durante 5 anos, de ter pelo menos 56 domicílios ali dentro. Então, a gente discutiu, né, e aí o tamanho mínimo que ficou para as unidades primárias nas áreas rurais foi de 60, a gente aumentou um pouquinho para dar mesmo o suporte que a gente precisa, e o tamanho mínimo para as UPAs urbanas, já que a gente também recebe muito pedido de esgotamento por conta ou de periculosidade por causa de... A gente pede, né, a gente percebe-se que a gente tem essa questão de substituição de unidades primárias por causa de periculosidade, por causa da questão das áreas de favela. Então, a gente aumentou também o quantitativo mínimo para as UPAs urbanas. Então, as UPAs urbanas têm que ter 90 domicílios particulares permanentes, que são os ocupados ou fechados, tá? Então, foi essa decisão que a gente fez para a construção das UPAs. Ainda na construção das UPAs, levando em conta que a gente considerou isso, né, a agregação de setores pequenos, então as UPAs vão agrupar esses setores que são pequenininhos, né? A esse agrupamento, como a gente está com base no censo 2022, aliás, a BOG é de 2021, tá? Então, a gente fez as UPAs, que a gente está chamando aqui de versão preliminar, com a BOG 2021. Demos esse arquivo de informação de tamanho de setor e o arquivo de vizinhança, porque só agrupa setores que são contíguos, tá? Essa agregação foi feita por o nosso professor, né, o José André, da ENSE. Ele tem um algoritmo de otimização, onde o objetivo é maximizar o número de UPAs, né? E não juntando setores grandes, tá? Então, ele teve essa restrição, né, de 60 para urbano e 90 para rural, domicílios, né, total de domicílios. E Você trocou o tamanho do urbano com o rural. Troquei 60 domicílios para o rural, está escrito errado. Isso. 90 domicílios para o... Eu falei errado, né? Falou errado, isso. Eu só alertei. Muito obrigada, Pedro. Às vezes estou um pouco acelerada aqui. Aí, os grupos formados, a gente respeitou a situação do tipo e situação, então, assim, só foram agrupados setores do mesmo tipo e situação, então, o urbano normal são agrupados dentro do grupo urbano normal, urbano, comunidades, favelas, são agrupados dentro desse grupo de urbano, comunidade, favela, e o rural dentro das UPAs, né, agrupadas setores só rurais. Dentro do mesmo subdistrito, dentro do mesmo distrito e dentro do mesmo município. É sempre assim. Essa foi as restrições, né, para montar esse algoritmo
E aí, criando essas UPAs, a gente teve que avaliar essas UPAs, tá? Então, a gente avaliou essas UPAs e a gente percebeu que tinha algumas UPAs com muitos setores e que também aí a gente já tem um problema de setores muito de ter muitos setores ali dentro, né? A gente pode não dar conta daquela UPA do pessoal de campo ir naquelas UPAs. Então, algumas UPAs foram redefinidas, que elas ficaram sendo os próprios setores. Deu em torno de 1% só que teve essas exceções, alguns estados nem tem, nem foi preciso, tá? Foram poucos, mas é isso, 1%. Então, aqui a gente tem, na amostra vigente, né, compactuando as duas, considerando a BOG 2021, na amostra vigente, a gente teve no primeiro trimestre de 2022, que é baseado na mesma versão de BOG, né, a gente teve, na época, 362.983 UPAs, e na amostra nova, a gente está com 369.972 UPAs, tá, formadas. Aqui está a distribuição das UPAs por estado. Aí a gente pode avaliar que São Paulo é o estado que tem mais UPAs formadas. A UPA é a última, a UPA com base na BOG 2021 é a penúltima coluna. Ela está com 85.267 UPAs, né, no estado de São Paulo. E o estado com menos UPAs formadas é o Roraima, com 716. Tá? Então, aqui agora próxima etapa é a estratificação. A gente tem nosso plano amostral, a gente estratifica, né? A gente estratifica o nosso território brasileiro em vários estratos para poder selecionar as UPAs ali dentro, tá? Isso melhora a nossa precisão da amostra, já que a gente tem uma amostra de conglomerado, então isso é importante fazer isso, até porque nós temos um território muito grande, né? Território do Brasil, e a gente precisa realmente dividir e também ter alguns domínios de interesse, né, de divulgação. Então, isso tudo é importante, por isso que a gente acaba fazendo a etapa de estratificar, tá? Na amostra vigente, teve esses passos, né? São 4 passos de estratificação. Tem a estratificação administrativa, que separa em capital, região integrada de desenvolvimento e região metropolitana. O colar, que é o 3, né? O colar da região metropolitana e extensão ali metropolitana. O 4, que são as regiões integradas de desenvolvimento, mas com sede em outro estado, que envolve Teresina e Distrito Federal. E o 5 é o resto do estado. Isso a gente chama de estratificação administrativa. O segundo passo é a estratificação geográfica, que a gente pega, já é uma estratificação a nível de município, a gente pega em cada um desses pedaços, né, capital, RID e colar metropolitano, e cada um desses pedaços a gente vê os grupamentos de municípios considerando as mesos e micro-regiões. Depois a gente faz a estratificação por situação, que na época, na amostra vigente, era só separado por urbano e rural. E, por fim, a gente faz a estratificação estatística, que na época também o censo perguntou para todos os domicílios a renda do domicílio. Então, foi utilizada a variável renda do domicílio do censo de 2010 para fazer a estratificação estatística e melhorar a precisão dos dados. Na amostra nova, a gente estudou, né, avaliou que mantinha essa estratificação administrativa, então a gente ficou com os municípios da capital também, as RIDs, né, no 2 e as regiões metropolitanas, continua tendo esses domínios de divulgação. Depois, a gente não tem mais colar metropolitano e expansão, a gente já vai direto para o 4, que são as RIDs com outro estado, né, com sede em outro estado, e depois os demais municípios. Porque a gente já vai fazer depois a segunda parte, né, que é a estratificação por município, que é o grupamento de município considerando as regiões imediatas e intermediárias, porque agora não existe mais a nomenclatura de meso por regiões, né? A gente agora está com essa nova terminologia, que é região imediata e intermediária. E aí a gente fez todo um estudo que eu vou estar mostrando aqui para vocês também, tá? Desse espaço, dessa estratificação de municípios. Por fim, a gente tem a estratificação por situação e tipo. Como eu falei, agora a gente já está separando. Na parte do urbano, tem o urbano não especial, o rural também não especial, e a parte urbana especial, que são as favelas e comunidades urbanas. A gente está fazendo mais essa separação. E,
por fim, a estratificação estatística, que atualmente no censo 2022, os dados do universo, a gente só tem o rendimento do responsável, então foi utilizada essa variável para fazer a estratificação estatística. Então, aqui é só para mostrar, né, que essa primeira parte aqui a gente faz a nível de município, então a gente separa os municípios da capital, região metropolitana RID, outras RID, outros estados, demais municípios do estado. Dessa parte aqui a gente ainda separa em regiões imediatas e imediatas, né, intermediárias, né, dessa parte aqui. Aí depois a gente ainda separa nas UPAs, né, as UPAs que são urbano, não especial, urbano especial e rural, e depois, ainda nas UPAs, a gente vai fazer uma estratificação estatística, tá? Relacionada ao rendimento responsável. Ainda nessa estrutura, nessa primeira reestruturação do extrato principal, que eu estou chamando de extrato principal, que é aquela parte só geográfica, né? Foi um trabalho em conjunto com o pessoal da geografia, né? Da gente, né? Com o pessoal da geografia. E aí teve todo esse grupamento de municípios, considerando capital, região metropolitana, as RIs, regiões intermediárias e imediata, e a gente acabou criando 3 cenários de extrato geográfico, que a gente está chamando de NEST, Código Extrato NEST 1, Código Extrato NEST 2 e Código Extrato NEST 3. O Código Extrato NEST 1, ele é bem similar à amostra vigente, só as alterações principais que foram feitas, que foi a incorporação das novas regiões metropolitanas, que são domínios de interesse. O resto seguiu a mesma estrutura da amostra vigente, foi mantido tudo, né? Que é com base lá nas mesos, micro-regiões, tudo igual, não mudou nada. Isso é o NEST 1, tá? O NEST 2, a gente focou mais nessas regiões metropolitanas, detalhando elas mais em relação às regiões intermediárias imediatas, né? E o objetivo é capturar melhor essas partes urbanas, né, que estão em crescimento, tá? O NEST 3, ele é bem similar ao NEST 2, é uma proposta da DGC, mas também focando nas regiões metropolitanas, né, com algumas separações que eles consideravam mais pertinentes em relação à distribuição urbana do país, né, com o relacionamento com o deslocamento urbano, muito de encontro a dar informação mais detalhada e precisa para as concentrações urbanas. Então, são esses 3 cenários que a gente está em estudo e temos que escolher qual que vai ficar para a amostra vigente, para a amostra nova, né? Para a amostra vigente, não, para a amostra nova. Então, as questões que foram colocadas, né, na reestruturação desse extrato principal foi justamente tentar manter, né, o que se tinha, né, na amostra vigente, para preservar o mínimo aí de uma consistência dos dados e a integridade desses extratos na hora de divulgar. Então, isso que foi o que foi colocado, né, como questão. E por isso que a gente tem, mas a gente tem que captar essa dinâmica geográfica que existiu no país, que está mudando, né, que mudou. Então, por isso que a gente tem esses 3 cenários e a gente precisa avaliar ele mesmo, qual que é mais íntegro, qual que tem, né, essa abordagem tem que ser, esse estudo tem que ser bem cuidadoso e ser transparente também, né, para a gente poder divulgar, né, com toda a precisão que a gente precisa dos nossos domínios de interesse. Então, depois que a gente fez a estratificação geográfica, a gente juntou, né, esses 3 tipos de extrato, né, NEST 1, NEST 2 e NEST 3, juntou no arquivo de UPAs, né, porque a gente precisa, no arquivo de UPAs, estudar como é que fica isso, né. E aí a gente fez uma primeira avaliação da estratificação geográfica, né, e a gente também solicitou, isso aqui é uma coisa que a gente também pediu, que para alguns extratos dentro da capitais ainda tivesse algumas divisões. Então, isso também está em andamento, tá? São estudos que estão em andamento, mas que a gente está fazendo essa avaliação da estratificação geográfica para a gente escolher qual dos 3 cenários que vão ficar para a amostra nova, tá? Então, aqui eu estou só mostrando aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que está. O A é a amostra vigente, o B é considerado o NEST 1, né? A diferença, esses coloridos são as estruturas de extrato geográfico, tá?
o C é o NEST 2 e o D é o NEST 3. Aqui que a gente pode observar, a maioria, né, a gente, como eu falei, a proposta da DGC, o NEST 3, é muito próxima ao NEST 2. Ela só muda para alguns estados, são poucos. No caso aqui do Rio de Janeiro, esse é o Rio de Janeiro, né? Ela nem mudou, tá? O C para o D, eles são iguais. A mudança mesmo veio do vigente para o NEST 1, que a gente incorpora mais as regiões metropolitanas, né? E o C, que vem mais relacionado às regiões intermediárias, monta mais alguns extratos aqui, você observa que tem um quantitativo um pouquinho maior para os extratos do C, tá? Que aí é o NEST 2 e o NEST 3, tá? São iguais. Aqui a gente também trouxe Minas Gerais para mostrar como é que ficou. A gente fez isso para todos os estados, foi até a equipe da DGC, mas esses gráficos aqui até foi um consultor que fez. Aqui é para Minas Gerais. E também teve mais, está vendo aqui no NEST 2 e no NEST 3, a gente tem mais extratos. No NEST 3, aumentou um pouquinho mais também. Nesse caso aqui, a gente tem um pouquinho de diferenciação do C para o D, que é considerando algumas regiões como Lavras, Barbacena, tem algumas regiões intermediárias que foram colocadas como importantes para serem separadas, né? Alguns municípios ali dentro separados. Então, foi isso que aconteceu aqui em Minas Gerais. E o próximo que eu trouxe foi São Paulo. São Paulo, a proposta do NEST 2 foi uma proposta da Fundação SEAD e o NEST 3 foi os ajustes também considerando essa questão mais urbana, né, que a geografia avaliou. E o NEST 1, aquela questão das regiões, metropolitanas, tá? Então é isso. O A é o vigente, tá? Então a gente tem que fazer essas comparações, tá? Para escolher qual NEST vai ficar. Junto a isso, né? A gente fez a estratificação por situação e tipo, então dentro das UPAs, né, já foram separadas em UPAs urbano, comunidade urbana e favela e rural. A gente avaliou, né, esses tamanhos de extratos por situação e tipo. A gente identificou que alguns extratos, né, das comunidades urbanas e também dos rurais, eles precisavam ser agrupados dentro do urbano por causa do quantitativo pouco de UPAs que tinha ali, UPAs com menos de 15 UPAs ali dentro desse extrato, dá em torno de 2%, que acabou se juntando ali, né, dentro do urbano, então ele fica ali meio perdido, mas isso também aconteceu na amostra vigente, então a gente só está informando aqui para vocês como é que foi feito, né, que teve essa identificação também aqui. E aí a gente identificando esses, nos setores urbanos, que são muito grandes, eles também poderiam ser divididos, que é em relacionado à renda, né, que é a estratificação final, né, a estratificação estatística, a última parte, né, da estratificação. Então, UPAs extratos com mais de 300 UPAs foram mais ainda discriminados, né, mais separados, com relação à renda do responsável. Aqui também é um algoritmo do José André, né, que ele vai avaliar por situação e tipo, dividir, né, esses extratos, a gente manda para eles a identificação da UPA, o total de domicílios e a média da renda do responsável. Ele, com essas informações, ele vai ver somente nos setores urbanos, né, que são os setores grandes, dentro de cada extrato, minimizar a variância do estimador total de renda do responsável para melhorar a precisão da amostra. Aí o tamanho mínimo ele tem que ter 150 UPAs e pode formar mais de 2 a 5 grupos a mais, tá? Se o extrato já for pequeno, ele permanece ele mesmo, tá? Aí não faz grupo nenhum. Até se não tem muita variabilidade ali, né? Depois da gente fazer isso, essa parte que a gente está, final, que acabou que por conta daquele processo que a gente avaliou as UPAs de status que estavam com muito poucas UPAs ali dentro, a gente teve que refazer esse processo, a gente já tinha feito, mas aí o José André está refazendo isso, então ele está
criando essa estratificação final de novo, com base na renda, tá? A gente vai agora, né, depois desse passo, a gente vai poder avaliar os extratos, né, completo, a estratificação total final, né, e avaliar, né, para a amostra mestra nova, como é que ficaria, qual dos extratos se comportaria com, aí num termos de variabilidade, né, que a gente, quanto mais variabilidade nos extratos, né, a gente acaba tendo melhor, né, entre os extratos, né? Quanto mais variabilidade entre os extratos, melhor a nossa amostra, né? A gente tem que buscar esse tipo de estratificação, né, para melhorar a nossa amostra e tentar ter um resultado mais ou menos confiável, né, em relação à amostra vigente. Então, a gente vai ter que comparar, né, esses extratos finais com a amostra vigente e tentar, né, ter esse ganho, né, na estratificação, que seria isso, né, ter maior variabilidade entre os extratos e menos variabilidade dentro dos extratos, menos variância dentro dos extratos, né. Outra questão que também a gente tem é que foi colocada também no grupo, né, em relação ao desafio logístico na parte de campo, que é uma coisa que a gente está pensando em implementar nessa amostra nova, é que UPAs muito distantes da agência, elas deveriam ser alocadas logo no início, né, na pesquisa, porque a pesquisa da PNAD contínua ela é uma pesquisa trimestral. Então, logo no início do mês, né, né, cada mês a gente tem a pesquisa lá, as UPAs que foram selecionadas para aquele mês, né? Então, as UPAs mais distantes foi considerado para melhorar a eficiência da coleta, né, para dar mais oportunidade de ter que voltar naquela UPA caso ela esteja muito distante. Se ela ficar lá na quarta semana, né, já está no final do processo, as pessoas das agências não têm tempo suficiente para retornar e acaba a gente perdendo aquela, né, só tendo alguns domicílios que foram selecionados ali, não podendo voltar de novo naquela UPA, né? Então, a ideia é a gente tentar alocar, fazer uma melhoria, né, no algoritmo de alocação dessas UPAs, para essas UPAs mais distantes das agências de coleta, né, terem maior chance de cair logo no início, né? Elas terem coleta, não é maior chance, mas elas já foram selecionadas, né? Já tem a probabilidade delas de seleção já foi feita, não tem a chance já foi colocada, né? Mas é questão assim, já alocar elas logo no início da semana no mês. Nisso a gente tem o desafio de atualizar essa base de dados, né? Com essa informação de distância, né, entre o setor e a agência. Então, é importante essa, né, como a gente atualiza a base toda vez anualmente, isso, né, a agência pode mudar de local, isso tem que ser controlado também. Então, é uma questão que é um desafio para a gente, que a gente tem que a gente colocou como sendo útil, sim, para melhorar o aprimoramento da pesquisa, né? Para pesquisar mais, não ter perdas, né, de domicílios por conta de logística. Outro desafio que a gente tem é, como eu falei, a gente está trabalhando com a BOG 2021, aí a gente fez o cadastro, né, de setores, aí fizemos o cadastro consolidado, agregamos, né, que aí seria o cadastro de UPAs, considerando a BOG de 2021. Só que a nossa seleção ela está prevista, né, para o terceiro trimestre de 2025 e a gente tem no meio disso, né, a DGC já está trabalhando com o versionamento da BOG de 2024, a gente já tem até um versionamento preliminar da BOG 2023, eles estão andando para um novo versionamento de BOG 2023, né, B, né, que eles estão dividindo o 2023, e a gente vai usar a BOG 2024, que é a BOG que vai andar todo o ano de 2025. Então, é esse versionamento de BOG que a gente vai utilizar para montar as UPAs de 2024. Então, todo esse trabalho que a gente fez vai ter que ser refeito
com a versão da BOG 2024, que pela DGC, no calendário deles, está previsto para novembro. Por isso, até que a nossa seleção da amostra vai ser no terceiro trimestre de 2025. Só que o problema é que o total de domicílios, total de renda, né, que são variáveis importantes para algumas definições de extratos, né, são informações oriundas do censo. No caso de setores, aí o que acontece? Essa coisa de versionamento de BOG é só para vocês entenderem. A gente pode ter setores que foram agregados e setores que foram divididos. E nesses que foram divididos, o que acontece? Um setor pode continuar lá existindo, o outro foi dividido, mas pode ter deixado de existir, e aí foi criado um outro setor, sabe? Então, dos setores que foram agregados, a gente não vê problema, porque os setores foram agregados, é só a gente pegar lá os totais de domicílios do censo 2022, o total de renda do responsável também somar, porque são setores que foram agregados, a gente não vê problema. O problema são justamente esses setores que foram divididos, como se eles deixaram de existir, se foi criado um novo setor, qual o domicílio dele, qual o quantitativo de domicílio, qual o quantitativo de renda desse setor, né? A gente não teria essa informação oriunda do censo, tá? E isso é o que vai acontecer com o novo versionamento da BOG. A gente vai ter setores que foram agregados e setores que deixaram de existir, foram divididos em outros, tá? Então, isso é um desafio. No caso do total de domicílios, a gente não vê tanto problema, porque a gente tem um Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, que ele acompanha continuamente esses setores, né? E fornece esse quantitativo, ou estimado ou atualizado, porque para alguns ele até vai em campo para atualizar mesmo, né? Percorrer aquele setor e quantificar, né? Então, nesse caso do total de domicílios, ok. Mas por causa da estratificação estatística, que aí vem a estratificação de renda, o CNEF ele não faz esse trabalho, a gente não sabe de onde, né? Ele não vai bater na porta das pessoas e ver a renda, ele só percorre e vê quantos domicílios tem, né? Ou faz uma estimativa via a informação lá da BOG, via satélite. Então, a gente tem esse problema. Então, para a parte da estratificação estatística, que é o nosso maior desafio, né? Que os dados são de 2022 e como é que a gente pode lidar com isso, né? A gente tem algumas opções. Imputação de valor faltante, né? Imputar os valores de renda nos novos setores, né? Usar alguma técnica estatística para preencher essa informação. A gente pode otimizar os extratos, pedir, né? Para montar um algoritmo de otimização, ver onde que esse setor, né, novo se encaixaria melhor. É uma outra opção. E a outra opção, por fim, é carregar a estratificação de alguma forma do setor mãe original, pegar a estratificação que a gente já fez estatística lá do setor mãe e botar nesses setores, né? Nesse setor que foi criado e juntou enfim. São essas três opções, a gente ainda vai discutir, isso está também no âmbito desse andamento dos estudos, né, do grupo de trabalho, da amostra mestra. E, por fim, as últimas etapas que a gente também tem que fazer é o cálculo do tamanho da amostra, para os 3 extratos, para a gente já estudar a amostra também, tamanho, ajustes nesses tamanhos. É bom a gente ir até o final com os 3 extratos para a gente ver realmente a comparação da amostra vigente com a amostra nova. Depois eu vou estar explicando aqui por quê, né? A incorporação desses grupos de rotação e o cálculo dos pesos, tá? Por quê? O que tem? A gente tem isso, tá? O nosso cenário é esse. Como a amostra vigente a amostra, né, a amostra ela vai, né, nos domicílios, como eu falei, o domicílio descansa e depois ele é entrevistado de novo. Então, nós temos um quantitativo lá no terceiro trimestre de 2025, a gente vai começar com a amostra nova só nos domicílios de primeira entrevista, que faz parte disso somente 20% das nossas UPAs. As outras 80%, que são os domicílios que estão de terceira, quarta, quinta entrevista, segunda, terceira, quarta e quinta entrevista, né? Eles estão com a amostra vigente. E assim vai. No quarto trimestre de 2025, a gente tem os domicílios daqui, né, que já fizeram a primeira entrevista e agora vão fazer a sua segunda entrevista, né, os 20% do terceiro trimestre,
E nós vamos ter as novas primeiras entrevistas que vão ser selecionadas com essa nova estrutura de amostra, que vai formar 40%, né, dessa amostra de UPAs. E a gente vai ter lá os domicílios, né, de 60% de UPAs, né, permanecendo lá, que são de os domicílios de terceira, quarta e quinta entrevista. E assim diante. A gente só vai ter todas as entrevistas completas na amostra nova, 100%, né, de UPAs na amostra nova, no terceiro trimestre de 2026, tá? Então, por conta disso, como a gente tem coisas que estão carregando o extrato da amostra vigente, coisas que estão carregando o extrato na nova amostra, a gente tem esse desafio, por isso que é bom fazer o estudo da estratificação até o final, inclusive o cálculo dos pesos, cálculo dos indicadores, enfim, tudo, né? Para a gente chegar à conclusão de qual o extrato que a gente vai utilizar. Aqui é só uma ilustração, né, do cálculo das estimativas, como é que vai ser feita, né? É claro que a fórmula do peso, né, ela envolve, né, toda a estratificação final, toda o bagagem do nosso plano amostral, né, que é de conglomerado em 2 estágios, com estratificação e tudo mais, mas aqui é só para ter uma ideia que a gente vai pegar na parte de segunda, nesse cenário aqui, usando o terceiro trimestre, né, de 2025, a gente vai ter a parte, né, da parte estrutural geográfica de segunda a quinta entrevista, com seus pesos associados, e a parte da estimativa baseada na sua primeira entrevista, com base na sua estrutura geográfica e os seus pesos associados de primeira entrevista da amostra mestra. Aí a gente vai ter essa estimativa combinada, onde que o A, que é o alfa, né, que está dando peso ali, nesse caso aqui, que é o terceiro trimestre, somente as primeiras entrevistas que são da amostra nova, e no caso ele vai ficar 0,2, que é dando um peso de 20% da nova amostra, tá? Isso vai ser feito para né, forma para todos os trimestres, vai ser conduzido assim. Então, Vivi, o ponto um comentário brevíssimo, que o teu pode. slide anterior está falando primeiro trimestre de 2025, mas é Ah, o tá. terceiro. Porque isso mudou, né? Foi um slide, foi o que eu busquei, mas foi isso mesmo. É porque a intenção inicial era começar a amostra mestra no primeiro trimestre de 2025, mas aí por conta desse atraso do calendário, dos versionamentos da BOG e tudo mais, a gente acabou postergando por terceiro, e aqui falha, né? Que eu copiei de uma outra apresentação, tem que botar aqui terceiro. Muito obrigada, Pedro. Aí aqui, que a gente tem para mim falar, né? A transição dessa amostra nova, né? Com essa parte, né? Dos extratos da amostra nova, parte do extrato da amostra antiga, acaba que tem os pontos favoráveis e os pontos não favoráveis. O ponto favorável é que a gente acaba tendo, né, um percentual da amostra antiga, então a gente vai acabando carregando, né, de certa forma, essa estrutura antiga também, então a gente acaba que a gente considera que isso vai dar, as mudanças não vão ser tão gritantes, né, em termos de amostra. E nisso a gente também vai, o CNEF, né, voltando a campo, também vai acabar indo nesses quantitativos naturais, né, que ele vai a cada primeira entrevista atualizando os domicílios ali dentro daqueles setores, então viabiliza, né, o trabalho dele de forma gradativa também, né, que é um ganho isso na parte dos recursos, né, do desperdício dos recursos. Então, esses são os nossos pontos favoráveis. Os não favoráveis é que a gente acaba tendo essas duas bases, esses dois cadastros, isso então envolve um trabalho maior aí para a DTI, né, para a Diretoria de Tecnologia e Informática, que é onde que faz a seleção dos domicílios, então tem que estar olhando com muito detalhe, né, a questão dos setores, domicílios que foram selecionados, né, para não selecionar domicílio dentro daquele setor, né, na amostra igual, isso já é feito esse controle, né? Mas como é que se diz? Isso vai ter que ter um controle muito maior, né? Porque vão ser duas bases, né? Então, assim, isso é mais não favorável. Outro ponto não favorável
Parece que perdemos a Vivi por um momento. É. Vamos aguardar o retorno. Geralmente, tem o questionário não é igual, né? Então, pode também dificultar a parte de campo. E Vivi, também a parte nós, da blog. a Ah, sua exibição de slide caiu. Você pode é? voltar a compartilhar, por favor? Posso. Deixa eu só, antes de transmitir, tô botando aqui no negócio, né? Espera aí só um momentinho, tá, Pedro? Ok. Vê se foi. Foi, gente? Chegou sim. Tá. Obrigado. Então, aí a gente já estava falando aqui dos pontos não favoráveis, né? Então, essa questão de ter as duas bases, né? De o sistema, de dificultar um pouco o sistema da DTI, a questão de ter um setor que pode estar em entrevistas diferentes, né? Porque, como, né, são duas amostras, dois cadastros independentes, então pode ser que na amostra anterior, né, na vigente, ele esteja e na amostra nova, né, aquele mesmo setor, um outro domicílio daquele mesmo setor que pertence está em outra entrevista. Então, isso pode um pouco dificultar quem está ali em campo, então tem que também ter esse aviso, né, esse alerta. Depois disso, a última questão, que é a questão das bogs, que elas vão se pendurar, né, essa questão de como a gente tem coisas da amostra, que eu estou chamando de amostra antiga, né, que é a atual, né? As versões de log até acabar e a gente está com tudo com a amostra nova, né? Porque é isso que. Então, isso foi colocado. E aqui são as referências e obrigada. É isso. Uau, tempo maravilhoso. Vai dar bastante oportunidade aqui para perguntas. Eu já tenho Tá. uma que o Walter apresentou aqui no chat. Walter, você quer Uhum. tentar abrir seu som e fazer a pergunta a você? Bom, a pergunta do Walter, Vivi, é a seguinte: Uhum. o tamanho, a medida de tamanho das UPAs vai continuar considerando todos os domicílios particulares permanentes, o que incluía no censo passado os vagos e ocasionais, ou vai considerar apenas domicílios particulares permanentes selecionáveis, isto é, os ocupados e fechados? Então, o que a gente fez nesse de agora, a gente já construiu a seleção de UPAs, foi só com os ocupados e fechados. A gente não considerou vago e uso ocasional. Obrigado, Vivi. O Walter avisou aqui que está sem microfone, por isso que ele não fez a pergunta, tá? Colegas, Tá. mais alguma pergunta? Alguém levantou a mão? Eu não estou vendo mãozinha levantada. Eu vou fazer uma pergunta. Tá. Fazendo um resumo muito curto, a principal modificação que a gente está vendo aqui, essencialmente, é atualização cadastral, que, óbvio, tem que Uhum. acontecer, e tem uma pequena mudança no tamanho das UPAs, que vão ser um pouco maiores nas zonas urbanas, a separação dos urbanos em duas categorias e a estratificação que é feita das UPAs, né?
assim, no conjunto da obra do planejamento amostral, seriam essas 3 as coisas principais que estão sendo modificadas em relação à versão anterior da amostra mestra. Resumi direitinho? Acho que Ok. não tem mudanças muito, assim, as mudanças que foram colocadas são as mudanças que realmente fazem parte, né, de melhorar, né, a captação geográfica que aumentou, né, e que está mais discriminada e a gente tem que captar essas informações, né. Isso a gente vai estudar junto com os nestes, né, quando a gente neste eu estou apelidando já os extratos, né, Uhum. os extratos e a gente vai chegar em alguma conclusão, mas eu acredito que realmente na parte, né, da amostra vai ficar os extratos mais desagregados, né, eu acredito que vai ser a escolha, né, em termos de. Mas aí só olhando os resultados para ver, não sei se não tiver mudança nenhuma, né, mas eu acredito que na parte no planejamento amostral vai ter melhoria, né? Esses extratos mais detalhados. Então, mas a gente ainda não pode afirmar, né, qual que vai ficar, né? Mas é isso. Tá. E pode, e pode Hum, ser diferente de um estado para outro, né? Porque, mas a estrutura é essa, né? Região metropolitana, as redes, né? Os restos, né, do estado, os tá. demais municípios daquele Vo- estado. Então, assim, o que mudou mesmo é a questão mesmo do urbano, separar em urbano tipo, né? uhum. Você resumiu bem, é isso, Tá Pedro. bom. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui, passada pela Lidiane, que está sem microfone. Tá, tá. Será possível fazer as análises por estratos geográficos? Aí ela pergunta do estado do Rio de Janeiro, como na anterior, mas eu acho que a pergunta vale para outros estados também, né? Sim. Então, a ideia é a gente manter os domínios de planejamento. Os domínios de planejamento, hoje, o limite é o município da capital, né? Mas o IBGE já vinha divulgando para alguns estratos geográficos, né, que tinham precisão, né, não foi planejamento amostral, mas que tinham precisão, o IBGE vinha divulgando e a ideia é a gente tentar continuar divulgando esses domínios, inclusive um pedido muito fundamental é ter também é, os domínios de concentração das grandes concentrações urbanas sendo divulgado. Então, a previsão é que a gente comece a divulgar para as grandes concentrações urbanas também, os indicadores e, e os domínios que a gente já divulgava, mesmo que seja como estatística experimental, né? A estatística que aquele coeficiente de variação permite, né? Que é o que a gente já divulga hoje. Tá. Eu vou ler um comentário da professora Angelita. Não sou da área, entendo pouco do impacto das mudanças apresentadas, mas sei da importância para os trabalhos desenvolvidos aqui na ENSE, bem como para quem não, para quem trabalha com os dados. Agradeço por sua disponibilidade para vir conversar sobre esse tema conosco. A Angelita é a coordenadora do programa agora, tá? É, Eu que você, agradeço. você, você saberia dizer, Vivi, nas Uhum. estratificações novas, o Nest 2 e o Nest 3, quantos estratos seriam, qual seria o número total de estratos que seria possível divulgar no modelo atual de estatística experimental? O modelo atual são 146. Esse número Isso. aumenta muito quando vai para o Nest 2 e o Nest 3? Eu não sei dizer assim em números, mas aumenta um pouco, não é muita coisa não, Tá, tá, o tá. Pedro? Ok, Aumenta só um pouquinho. tá bom. Que é a questão do Nest 1, né? O Nest 1 a gente considera só as regiões metropolitanas. Mas eu fico devendo essa informação. É fácil de pegar isso, assim, É. para ter direitinho os quantitativos. Eu tenho um pedido aqui, saber se você pode disponibilizar os slides que você usou na apresentação hoje. Pode.
Pode. Tá. Então, vou te pedir para me mandar depois, tá? Eh, Uhum. Colegas, mais alunos, alunas, professores, mais alguma pergunta, alguma comentário para a Viviane? Bom, há agradecimentos aqui, tá? Então, eu vou agradecer você, Vivi, em nome do programa, de todos os colegas que puderam nos acompanhar na sessão hoje, tá? Temos uma ideia melhor do estado da arte desse trabalho de planejar a renovação da amostra-mestra, que é um componente muito importante desse projeto tão central hoje para a produção de informações do IBGE, que é a PNAD contínua e todas as outras pesquisas domiciliares que são clientes dessa amostra-mestra. Tá? Então, muito obrigado a todas e a todas. Eu vou encerrar aqui a gravação da sessão e, na sequência, vou desligar aqui depois de. Alguém levantou a mão. Deixa eu ver. Diga, Lidiane, a sua pergunta. Foi sem querer que ela levantou a mão. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, especialmente a Viviane pela contribuição, compartilhando o conhecimento e o trabalho que vem fazendo aqui com a turma da ENSE hoje, tá? Muito obrigado.